E eu entrevistei o historiador José Roberto Vasconcelos, especialista sobre a história de Bragança Paulista, que contou vários fatos em homenagem aos 255 anos do município. Vamos ver. A fundação de Bragança Paulista, 15 de dezembro de 1763, como as escritas nos apontam, como que foi? Segundo os historiadores antigos, os documentos, entende? Houve uma doação de terra pelo casal paulista Antônio Pires Pimentel e Inácia da Silva Pimentel. Os livros antigos, os manuais antigos, os historiadores referem-se ao casal como casal paulista e não atibaiense. Então eu ainda sigo casal paulista, sigo o que diz os autoridades. Eles vieram para Bragança, alguns estudantes em trabalho de faculdade inventaram a história que a doação foi realizada devido a uma promessa feita por Dona Inácia pela doença de Antônio Pires Pimentel. Não tem nada comprovado, não tem nada aprovado. No próprios anais da igreja, no livro tombo número 1, que tem o histórico da fundação de Bragança, o padre na época fez aquele histórico, o padre José Carlos de Aguirre, que depois foi bispo de Sorocaba, né? Ali ele detalha bem esse aspecto, não fala nada de doença. E esse amor que eu tenho por Bragança é que eu acompanhei o trabalho de meu pai, que foi jornalista. Meu pai atuou 60 anos no jornalismo de Bragança, 30 na imprensa de São Paulo. Ele foi correspondente da Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha de Noite, que hoje é a Folha de São Paulo. Só para registrar, qual era o nome do seu pai? Zeferino Vasconcelos Filho. E a característica do papai é a seguinte: a escrita dele era tudo a lápis na orelha, rascunhava no lápis, e a máquina dele, Érica, datilográfica, que eu tenho até hoje, era com o dedo só. O ciclo do café foi importante para o desenvolvimento de Bragança Paulista? Sim, nossa, mãe, foi demais esse desenvolvimento, porque tudo que Bragança teve no passado, você percebe que surgiu na época do ciclo do café. O próprio teatro municipal, o Teatro Carlos Gomes, foi formado por 3 capitalistas, plantadores de café. A estrada de ferro que veio para Bragança, no início, eram todos os diretores, os homens que trabalharam por ela, eram todos capitalistas e plantadores de café. O telefone, a Companhia Telefônica Bragantina, formada aqui, né, por bragantinos. Não tem se a não ser que não tenha uma pessoa de fora, tinha o José Gomes da Rocha Leão, que não era bragantino, mas lutou para que instalasse todos esses benefícios para a cidade. E alguns também que, se não eram bragantino, como suponhamos José Guilherme, não era bragantino, ele era de Camanducaia, falavam em Jaguari, né? Mas sempre morou por aqui e trouxe todos esses benefícios para Bragança. Depois dessa época do café, não foi nem depois de 39, foi após a guerra. Após a guerra, parece que Bragança deu uma revirada. Teve seu apogeu, caiu, depois está se reerguendo, mas está se reerguendo muito lentamente. Cidade e Poesia, esse slogan Bragança é conhecido também? Bragança é conhecida por cidade e poesia desde o século XIX. Naquela época, os bragantinos, havia muitos bragantinos que eram poetas, entende? Eram pessoas cultas que gostavam de se reunir. Nós temos escritores como Carlita de Brito, Major Fernando Vale. Nós tivemos um centro cultural em Bragança. Depois, com o tempo também, tivemos a Associação Bragantina de Imprensa.
Hoje você vê, tem tantas faculdades que nós estamos na cidade, né? E escola de segundo grau, escola de primeiro grau. Bragança hoje é quase que uma cidade estudantil. E de uma época para cá, ela começou a voltar os seus olhos para ser uma cidade industrial. E Terra da Linguiça, como surgiu esse apelido? Esse apelido é antigo. Em 1898 veio para Bragança uma italiana que veio morar na zona rural e ela fazia linguiça. Anos depois ela veio para o centro, veio para a cidade. Dona Palmira Boldrini. Quando ela veio para o Brasil, ela era solteira. Ela casou em Areias com um filho de Areias chamado Lindolfo. O casal teve 10 filhos. Uma das filhas que veio para ela, em 1899, quando ela veio para Bragança, ela deu à luz aqui a primeira filha, a Ana. E ela começou, para poder ajudar na alimentação, ajudar na família, ela começou a fazer linguiça caseira. Mas quando ela veio para a cidade, ela veio residir na Travessa Bragantina, que hoje é a Basílio Zequim. Ali ela morou muitos anos. E ali ela fazia linguiça junto com as filhas dela, Iracema, Alaide e Judite. Depois ela veio aqui para a praça. Nessa época, os viajantes, representantes do comércio, quando saíam de Bragança, iam para Minas, para os seus campos, levavam linguiça de presente, né? Ou por algumas reservas. Eram os Calzavarra, eram os Mascaretti, os Januzzi, era praticamente todos oriundos da colônia italiana, quase todos italianos. E nessa época, então, Bragança, de onde é essa linguiça? É de Bragança. Oh, Bragança, terra da linguiça. Então começou daí a fama e o nome de Bragança, terra da linguiça. Alguns, inclusive, falavam linguiça da Dona Palmira, da linguiça da Dona Palmira de Bragança. Vamos falar um pouco sobre esporte? O Bragantino, sem sombra de dúvida, é o maior expoente do esporte da cidade. É o maior expoente da cidade, fundado em 1928 pelo Cícero Marques, né? Mais um outro grupo de bragantinos, o Dr. Aguiar e outros, vários. E disputou muitos campeonatos. Antigamente havia disputa entre Bragantino e Bragança, em São José. Era uma luta ferrenha, o campo era um lava-pés, até que a prefeitura doou o terreno atrás do jardim público, que é o bosque. E quem fez essa doação, salvo engano, era na época que o prefeito era o Marcelo Steffani, que inclusive era atleta do Bragantino. Então houve um tempo que a diretoria, em homenagem, deu a denominação ao estádio o nome do Marcelo. Estádio Marcelo Steffani. Ele chegou a ser presidente? Eu acho, não tenho muita certeza. Eu acho que sim, deve ter chegado, não tenho assim muita certeza. Sei que ele foi atleta do Bragantino. E por muitos e muitos anos o Bragantino disputou campeonatos e sempre o estádio Marcelo Steffani. Depois que ele faleceu e ele que assumiu a família Chedi, resolveram mudar o nome. Eu sou contra. Não aprovei e não aprovo até hoje. Eu acho que o Nabi fez algo para o Bragantino. Fez. Não vou dizer que não fez, porque ele fez nem muito. Mas ele deveria ser o complexo esportivo todo ser chamado Nabi Abichedi. Mas o estádio de futebol teria que ser Marcelo Steffani, que ele foi atleta, ele que doou o prédio, entende? O terreno, e aí ajudou na construção do estádio. Voltando à questão do telefone, Bragança Paulista teve a companhia de telefone e foi a primeira vez que foi... A primeira ligação interurbana no interior foi aqui em Bragança, entende? Então, não houve esse negócio que quem inaugurou
foi Dom Pedro II. Não foi Dom Pedro II. Para começar na história, assim, pega o jornal da época, o Guaripocaba, se não me engano, ou o Republicano, não me lembro, não, o Guaripocaba. Ele conta toda a reportagem da visita do imperador e da imperatriz. Eles ficaram 4 horas em Bragança, somente. Então diz que eles chegaram em Bragança, desceram na estação de Bragança, que era no Taboão, naquela época chamava Estação de Bragança, mudou o nome só em 1914, que houve a mudança, né? Antes era Bragança, quando construíram a outra lá que houve a mudança. Estava chovendo, então ele mal deu para ele visitar a cidade, porque a cidade não era calçada, era um barro danado, não viu toda a cidade enfeitada com as banderolas, né? E foi para um almoço na casa do vigário de Bragança, Padre Francisco Claro, que era amigo dele. Depois do almoço, a imperatriz foi na casa numa das residências das madames da época para descansar. Ele foi visitar a escola do professor Policarpo, que era na Coronel João Leme, onde muitos anos depois tornou-se o primeiro grupo de Bragança, que era uma escola isolada. Ali, depois de muitos anos, tornou-se o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Depois de lá que veio fizeram o prédio novo aqui com o Jorge Tibiriçá. E da visita que ele fez à escola do professor Policarpo, consta na reportagem do jornal, que ele foi visitar a fazenda de um dos Lemes, Silva Leme aí, que ele foi fazer a visita. Depois, 4 horas da tarde, ele foi embora. Ele deixou uma espada, entende, na câmara de lembrança, e eu conheci, eu vi, me apresentou, ele doou uma caneta para a igreja Matriz de Bragança, para a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Ele fez a doação. E voltando ao Lago do Taboão, essa região, o lago mesmo, o senhor me contou ali agora, o lago foi construído pela empresa. O lago antigamente era um brejão. Houve uma união dos funcionários da Estrada de Ferro, mais DR e mais prefeitura. Eles fizeram a limpeza do lago e foram tirando as taboas. E pouco a pouco o lago foi surgindo. Foi então daí que surgiu o lago. Até essa época não existia o lago, existia um brejão cheio de taboa. Bragança Paulista também teve alguns filhos nascidos aqui que não viveram no município, mas que ganharam notoriedade nacional. Mas o Casper Líbero e o Casper Líbero nasceu em Bragança, ele foi criança para São Paulo e fez toda a vida dele em São Paulo. Fundou a Gazeta Esportiva, formou já o jornal Gazeta, e ele tinha muita amizade com o Dr. Aguiar. Então ele vinha a Bragança e ele foi o doador responsável pela construção do prédio da Maternidade Maria Macedo Ferreira, na Santa Casa, junto ao Santa Casa. Hoje ela está extinta, hoje o prédio está sendo ocupado por outros setores do hospital. A maternidade em si, ela terminou. E nós tivemos também Cândido Fontoura. Mas Fontoura também nasceu em Bragança. Que eu saiba, nunca vi nada que ele tenha feito de importante ou de bem pela cidade. O inventor do biotônico Fontoura? Olha, a história do biotônico Fontoura é o seguinte: tem um livretinho do biotônico Fontoura onde diz que a fórmula era de um farmacêutico de Bragança. Eu tenho esse livreto, a fórmula de um farmacêutico de Bragança. Tanto que quando a esposa do Fontoura, que ele era conhecido, chamado por Candinho, ficou doente, esse poção, esse remédio, quem fabricou foi esse farmacêutico. E que na bula constava
entende? Bula de dar o nome. Então eu acredito que ele simplesmente explorou o comércio. Ele não é o que descobriu a fórmula. Entende? Para mim, eu acredito nisso daqui. No que está naquele livro, naqueles diarinhos que saía anualmente, almanaque. Fontoura, eu tenho esse almanaque. Os pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Sim. Foi um gesto que marcou muito a população do município. Muito. Os gestos são os heróis que muita gente não reconhece. Hoje, que eu sabia, existia dois. Ultimamente, na última, dia 9, foi homenageado o Moacir. O seu Moacir é nosso vizinho aqui, né, na praça. Mas tem o seu Luiz Caetano de Moura. E não tenho ouvido mais falar o nome do seu Luiz Caetano. E não ouvi também no jornal homenagem a ele. Não sei se o seu Luiz está vivo, está entre nós, eu não sei. Eu tinha muita amizade com o seu Luiz, conheci muito o seu Luiz Caetano. Agora o Moacir eu conheço de longa data, tempo que ele trabalhava no cartório, né? Trabalha no cartório Sobertino. E sempre aquele jeitinho dele. Ele é filho de Tuiuti, nasceu em Tuiuti. Aquele jeitinho dele calmo, sossegado, tranquilo. Está sempre passando por aqui, a gente conversa de vez em quando. São heróis, esses homens aqui são heróis. E aqueles que também caíram em batalha, caíram, né? Bom, que faleceu não era Bragantino, né? Que era o Basílio Zequim, ele era de Limeira. Mas a família dele era toda, que mora toda aqui, a família dele. Bragança Paulista é sede da região Bragantina. Sim. E vale se destacar que aqui temos a sede da Igreja Católica aqui, da diretoria de ensino. A sede da Igreja Católica aqui foi criado, instalado o bispado. Então nós estamos aqui no bispado, nós já tivemos 4 bispos, né? Já 4 faleceram, tiveram um administrador, foi quando o primeiro bispo ficou doente. Dom Paulino, que era bispo de Jundiaí, administrou a diocese. Então, praticamente um 5º bispo. Atualmente está Dom Sérgio, já há uns 4, 5 anos aqui conosco. E, além disso, Bragança também é sede das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, tem FATEC. Tudo isso, esses pontos positivos que acabaram agregando no município, tem a ver também com a busca da população e principalmente da classe política de trazer esses benefícios? Sim, a política também ajuda, porque se a política não se movimentar e não pedir, a própria imprensa também ajuda muito, e muito. Né? Hoje, então, as coisas que nós temos, a gente deve à manifestação popular, à imprensa e aos políticos. Como o senhor analisa o momento atual da cidade em relação ao desenvolvimento? Como o senhor vê aonde Bragança chegou desde lá do passado até o estágio atual? Eu acho que Bragança cresceu no aspecto estudantil, de escola, entende? No comércio houve melhoria, houve melhora, mas ainda tem muito que crescer e muito que desenvolver, e os políticos têm muito que fazer por Bragança. Mais uma vez eu agradeço sua participação em nossos jornais, seu José Roberto Vasconcelos, e peço para finalizar essa entrevista que o senhor, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, faça a sua dedicação de um feliz aniversário à Bragança Paulista. Eu agradeço sua presença na minha casa, agradeço as pessoas que vão ouvir. E vê-lo também. E ver também. E a todos eu desejo um santo Natal, entende? Vamos festejar o nascimento do menino Jesus e aguardar um 2019 com muita felicidade e com muita confiança no novo governo que vem aí. É o que eu desejo a todos vocês. Parabéns, Bragança. E parabéns, Bragança, minha amada cidade. Parabéns, Bragança Paulista. O Altiora Jornal fica por aqui.
Outras notícias no Altiara News de sábado às 8h30 e 11h30 da manhã. Tem alguma sugestão de pauta? Aconteceu algo no seu bairro? Conte pra gente, nos envie fotos ou vídeos pelo WhatsApp. O número é o 99733-2360. Tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana. A gente se vê até lá.